Ouro subindo 20% nos últimos 3 meses. Será que pode subir mais? Será que vale a pena investir agora? Olha só, aqui está a cena, comprovação. 19,21%, deu uma quedinha agora, está fechando o mercado no dia de hoje, mas nos últimos 3 meses, ó, do dia 3 de novembro de 2022 até 4 de janeiro de 2023, está subindo aqui 19,21%. E você que acompanha meus vídeos por aqui com mais frequência, já sabe que há alguns meses eu venho falando sobre essa grande oportunidade de investimento em ouro, em virtude do grande potencial de valorização que esse ativo tem, principalmente em momentos como o que a gente está vivendo, momentos de crise, pânico internacional. Inclusive, alguns meses atrás eu fiz um vídeo, vou mostrar aqui, ó, lá em junho de 2022, explicando por que o ouro está caindo, oportunidade ou risco para 2022. Eu já alertava que era uma grande oportunidade na minha visão de investimento em virtude de todo o cenário, recessão global, essa expectativa, recessão na Europa, expectativa para recessão global, uma expectativa para recessão nos Estados Unidos que a gente tem hoje, uma economia chinesa muito fragilizada, agora o Japão está dando as caras com fragilidades econômicas, mas o fato é que desde que eu gravei esse vídeo, o ouro já sobe cerca de 10% e agora, só nos últimos 3 meses, o ouro está subindo 20%, eu quero explicar para você o que é que está acontecendo, se eu vejo que se pode subir mais ou não, se faz sentido você investir em ouro ou não. Então vamos lá. Primeiro, por que o ouro está se valorizando? Quando a gente pensa em ouro, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no cenário internacional. Tá? Porque talvez você saiba, talvez não, mas o ouro é uma anti-ação, a anti-ação mora. O que é uma anti-ação? Um investimento que se valoriza muito quando as ações caem. Certo? Um investimento se valoriza muito quando as ações caem. E o ouro, ele é aquela ação responsável por nos proteger em primeira instância e depois impulsionar a rentabilidade durante crises internacionais. Já vou explicar para você o porquê de toda essa dinâmica, tá? Mas o fato é, o que a gente está vendo que no mundo acontecendo agora. Acabei de relatar, vou só ressaltar. Primeiro, recessão na Europa, inflação de 2 dígitos na Europa. Tem uma guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia e ameaçando alguns outros países que, por mais que não esteja na mídia, não para de avançar. A gente tem uma expectativa por recessão nos Estados Unidos. Inflação está vindo um pouco menor nos países do mundo e isso não é visto com bons olhos, isso é visto com, poxa, está caindo a inflação, mas vai ter recessão. Então a gente tem um cenário muito ruim economicamente falando na economia internacional. A gente tem uma economia chinesa que estava com aquela política do Covid-0, agora está tendo uma certa abertura, mas o impacto no mercado imobiliário já aconteceu, o impacto no setor bancário da China já aconteceu. A gente está vendo no Japão, pela primeira vez, aumentando a sua taxa de juros, aumentando ali flexibilizando um pouco a sua relação com a taxa de juros, flexibilizando um pouco a sua relação com a própria cotação da moeda em relação ao dólar. E um país que não pode mexer muito nisso, porque senão pode quebrar, visto que só a dívida do Japão é equivalente a mais de 200% do PIB. Aqui no Brasil a gente está preocupado em chegar em 90%. O Japão está em 200% do PIB, ou seja, a dívida é equivalente a mais do que o dobro do que eles geram de riqueza em um ano. Então a gente tem um cenário no mundo muito fragilizado. Isso não é de hoje, isso é de bastante tempo. Eu já venho alertando. Poxa, e eu fiz esse vídeo quando o ouro estava caindo. Por quê? Por que o ouro cai? Eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir aqui embaixo na descrição, para no final, sei lá, e assistir se você quiser entender. O ouro, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns gráficos para comprovar o que eu vou afirmar agora, mas o ouro ele é um ativo que se valoriza nos momentos de crises internacionais. Só que no início das crises internacionais é normal que ele se desvalorize. Todas as crises internacionais. Todas as crises internacionais, em todos esses momentos, o ouro começou desvalorizando e depois ele começou a valorizar. Porque no início existe algo chamado crise de liquidez no mercado. O que é crise de liquidez? Depois que as ações no exterior, principalmente os países desenvolvidos, vêm subindo há bastante tempo, como estava subindo nos Estados Unidos, de forma praticamente ininterrupta, teve alguns soluços ali houve algum soluço ali com o passar do tempo, principalmente na pandemia, mas uma valorização desde 2009 até 2022, muito tempo, tem muita gente que está operando alavancado, ou seja, eu tenho R$1 e eu invisto R$20, pego um empréstimo com a corretora. Então, à medida que as ações no exterior vão caindo, os investidores que estão operando alavancados, eles precisam vender o que eles têm para pagar aquela dívida que eles têm com a corretora. Então, imagine, você tem R$5.000 para investir, você investiu 100 mil. Aí você passou por uma queda de 6%. O que aconteceu? Você está devendo 1.000 para a corretora, porque você perdeu os seus 5 mais 1.000. Então, você tem que colocar ativos em garantia, investimentos em garantia, que tem todos os investimentos ali, títulos, ouro e tudo mais.
E você tem que vender esses ativos, esses investimentos, para conseguir pagar a corretora. Então, no início dessas quedas que a gente teve ali durante o ano de 2022, principalmente até o mês de outubro, porque em novembro o ouro já começou a disparar, a gente viu essa crise de liquidez acontecendo. E ela leva 6 meses, 1 ano, até um pouquinho mais pode acontecer. A gente vê isso de outras crises. Só que aí depois dessa crise da liquidez, o ouro começa a disparar, a despontar. Vou te mostrar como aconteceu nas outras crises. E o que eu quero destacar agora? Talvez tenhamos chegado no ponto de inflexão, no ponto onde o ouro parou de cair por conta da crise de liquidez e começou a se valorizar e pode passar por um grande processo de valorização daqui para frente. Por quê? Porque a gente tem essas duas fases do investimento em ouro. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Por que o ouro é uma antiação? Porque o ouro é uma reserva de valor. Talvez você saiba, talvez não, mas o ouro é um ativo, um investimento que se especula, não tem como ter total certeza disso, mas que ele seja tratado como investimento, como algo de valor que as pessoas compram quando querem fazer um investimento há cerca de 5.000 anos. Então, é o ativo com maior comprovação de tempo usado como investimento na história. E ele tem uma peculiaridade. Quais são os outros ativos usados como reserva de valor? Que é onde os investidores focam em investir o seu dinheiro nos momentos de crise internacionais. Pensa, se é uma crise no Brasil, o investidor pode focar em investir em ações dos Estados Unidos, na Europa. Se é uma crise internacional, não tem muito para onde correr. Então, se você quer correr para reservas de valor, quando a crise passar, você vai lá e investe em outros investimentos, ações, etc. e tal. Então, você tem outros ativos, que são o quê? Terras, principalmente imóveis. Só que terra e imóvel demora muito tempo para você vender. Então, você quer ter uma parte, pelo menos, do seu dinheiro que esteja em um grande porto seguro. Imagina você, investidor internacional, com centenas de milhões, alguns bilhões. Você quer ter o seu dinheiro salvaguardado, seguro, com a maior segurança possível, certo? Até a recessão passar. Só que você também quer ter mobilidade. Você quer, a qualquer tempo, poder resgatar esse dinheiro e você poder investir em ações, porque agora você acha que a crise passou, é uma grande oportunidade e assim por diante. Então, uma parte desse dinheiro dos grandes investidores, que tem centenas de milhões, grandes fundos, grandes gestores, bilionários, vai para o ouro e isso faz com que o preço do ouro dispare com o passar do tempo. Então, ele é uma reserva de valor, é muito procurada durante as crises e olha que doido, ele é ainda mais procurado na expectativa do fim das crises. Tem uma frase aqui de Shakespeare, não é de Shakespeare, mas é no mesmo nível de Shakespeare, que diz assim: cachorro picado por cobra tem medo até da linguiça. Isso denota o comportamento do investidor. Depois você passa por uma crise e você está investindo uma parte do seu dinheiro, por exemplo, em reservas de valor, como ouro, esse metal precioso com mais de 5.000 anos de validação como reserva, que inclusive em dólar ficou no 0 a 0 em 2022, enquanto as ações despencaram nos Estados Unidos, então protegeu bastante o patrimônio do americano, por exemplo. O que acontece? Na expectativa do fim de crise, você vai voltar a investir em ações. Só que você, lembra, cachorro picado por cobra tem medo até da linguiça. Você também vai investir na reserva de valor. Então, à medida que você coloca dinheiro em ações, você vai colocando também em ouro, no exterior, certo? Porque se der uma zebra e a crise voltar, você vai ter a contraposição da rentabilidade do ouro. É assim que os grandes gestores, grandes fundos, grandes investidores fazem. Eles não são malucos apostadores de focar numa coisa só. Não, eu acho que as ações vão subir, eu vou focar lá. Não, isso é só quem é especulador, apostador, está num nível muito ralé, muito imaturo ainda de investimento. Então, eles também focam no ouro até que tem uma confirmação que a crise passou e depois o ouro passa por uma correção. Então, a gente vê nessa primeira fase, durante a crise, uma busca pelo ouro. E numa segunda fase, na recuperação da economia, quando não está ainda bem sólido que a economia internacional voltou, a economia global voltou a se recuperar, a gente tem uma busca pelo ouro e uma valorização do ouro com o passar do tempo. Por quê? Justamente porque ele tem liquidez, você continua ali assegurado e pode tirar aquele valor para investir mais em ações a qualquer momento, e porque existe essa preocupação de que pode ser que a crise volte. E a gente está passando por um momento como esse. A gente está vendo a inflação diminuir um pouco nos Estados Unidos, diminuir um pouco na França, diminuir um pouco em alguns países da Europa. A gente está vendo a economia chinesa reabrindo. Então tem uma expectativa de fim de crise, que pode ser que não aconteça. E isso pode fazer com que o ouro seja ainda mais procurado. Então, na minha visão, não é uma recomendação de investimento para você, mas eu invisto em ouro, estou aportando mais. O que eu considero sobre o ouro? Que é uma excelente oportunidade de investimento. Até porque, para voltar ao patamar de preço máximo que ele já teve, corrigindo pela inflação, que foi lá na década de 70,
quando aconteceu o choque do petróleo, que a gente também teve choque do petróleo na pandemia por aqui, ele deveria subir mais 50% aproximadamente, só para valer o que ele já valeu um dia, sendo que a gente não tinha todo esse problema internacional que a gente tem hoje, no sentido de problemas internos dos países que a gente vê ao redor do mundo. Não tinha passado por uma década de juros zero no mundo, isso nunca tinha acontecido na história, então tem várias anomalias econômicas que estão acontecendo agora e podem intensificar a crise, que não tinha naquela época. Vinícius, mas me comprova como é que o ouro funciona nas outras crises, ou funcionou nas outras crises internacionais. Dá só uma olhada. Entre 2000 e 2002, a gente teve ali em 2000 o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Isso acaba gerando uma catástrofe nas bolsas de valores do mundo inteiro. Por conta disso, a gente viu as ações desvalorizando aqui no Brasil cerca de 53%. Enquanto isso, o que aconteceu com o ouro nesse momento de crise internacional? A gente viu o ouro disparar mais de 150%. Você consegue perceber? Olha só, num período curto de tempo ali o ouro se desvalorizando, depois o ouro começa a se valorizar. Depois, entre 2008 e 2016, que a gente teve aqui o estouro da bolha imobiliária americana, aqui a gente teve os problemas, as declarações de moratória das economias europeias, os países quebrando, dizendo que não iam conseguir pagar sua dívida, principais representações foram a Grécia, a Itália, por exemplo. Depois aqui a gente passou pela maior crise da história republicana do Brasil, maior crise dos últimos 100 anos no Brasil. O que aconteceu com o ouro nesse mesmo período? E um risco de quebra da China aqui, tá? Entre 2015, principalmente nesse ano. Um risco de que a economia chinesa ia desabar. O que a gente viu acontecendo durante um pequeno período de tempo? O ouro caindo e depois o ouro se valorizando. E perceba, ele caiu um pouquinho, depois logo subiu, depois desvalorizou pra caramba, tirando aquela expectativa das pessoas de valorização e depois voltou uma escalada de valorização muito grande. E de 2020 para frente, o que é que aconteceu aqui depois do estouro da pandemia? Também um momento de pânico internacional, onde a gente viu as ações caírem, depois voltarem a subir, depois terem uma queda persistente aqui no Brasil. Dá uma olhada no que aconteceu com o ouro, caindo logo ali durante um período de tempo curto, depois disparou, depois teve uma desvalorização logo que o maior susto, digamos assim, da pandemia passou, começou a vacinação e tudo mais. Aqui no início de 2022 teve uma alta, uma elevação em virtude da guerra que a gente viu começar entre Rússia e Ucrânia e tudo mais. E agora, nos últimos 3 meses aqui, vem disparando, e deixa eu até mostrar, deixa eu expandir o gráfico. Olha só, você vê que o ouro está chegando no mesmo patamar de preço que ele encontrou aqui, ó, nesse período que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, que está muito próximo também do auge da pandemia. Então, você pode ver que o ouro está se valorizando, só que ele pode ir muito mais além, a depender do que acontecer com a nossa economia. E nos últimos aqui 3 meses, que embora eu tenha clicado em 3 meses, não pegou exatamente 3 meses, deixa eu pegar aqui, a gente vê essa valorização desde o dia 3 de novembro, a gente vê essa valorização aqui, ó, as ações do Brasil caindo apenas, entre aspas, 9%, enquanto o ouro sobe 19%. Vinícius, só uma última dúvida, mas se o juro americano está subindo, não quer dizer que o ouro vai cair? Talvez você tenha escutado isso por aí em algum canto, mas eu quero te dizer uma coisa, isso é apenas sabe aquelas coisas técnicas que não encontram, que tem algum sentido, mas não encontram paralelo na realidade? É que nem assim eu falar para você, o momento em que a taxa de juros está alta é o momento mais atrativo para a Bolsa de Valores. É o melhor momento para renda variável, certo? Isso é algo técnico, mas você não vê nesses momentos as ações subindo. Por quê? Porque o comportamento humano, ele muitas vezes trai a técnica. Então essa teoria de que quando o juro sobe, o ouro cai, ela não encontra respaldo na realidade. Isso eu mostrei nesse vídeo que eu comentei para você, que eu gravei alguns meses atrás. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser entender. Ali eu tracei paralelos, mostrei ali entre 2000 e 2002, mostrei entre 2008, de 2008 para frente, juro americano subindo, como está acontecendo hoje, e o ouro subindo e nem aí para essa história do juro americano, tá? Então, não tenha medo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu vou deixar também um vídeo para você aqui embaixo na descrição, contando tudo sobre as anti-ações, tudo que você tem que saber até esse momento sobre as anti-ações. Falo muito sobre o ouro, falo sobre a outra anti-ação clássica que a gente tem também, para que você entenda e comece a navegar melhor esse mundo de como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E se você quer realmente se aprofundar no método investidor sempre em alta, nessa metodologia de investimento que faz com que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, independente de políticas econômicas adotadas, independente de pandemia, superou até a pandemia essa metodologia, independente do cenário, vou mostrar o passo
passo a passo que hoje faz mais de 2.600 pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, certo? Quando? Onde? Um evento online, gratuito, sem enrolação, que está começando agora nos próximos dias. No primeiro link está aqui embaixo na descrição, você pode fazer a inscrição gratuitamente, certo? É só inserir seu e-mail, de graça. Você entrar no grupo VIP no WhatsApp, a gente vai mandar materiais complementares só para quem estiver dentro do grupo e esperar daqui a pouquinho tá começando esse nosso grande evento. Lá dentro você vai conhecer uma estrutura, sem enrolação mesmo, para que você já consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa a partir do dia 30 de janeiro, tá bom? Convite feito, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.